quanto mais você reclama e lamenta, mais o seu deserto aumenta. Eu quero falar hoje sobre murmuração, reclamação. Eu sei que quando nós estamos vivendo dias difíceis, nós somos tentados a reclamar, a falar bobagem, a se fazer de vítima, a colocar culpa em alguém, às vezes até em Deus. Mas é um erro enorme abrir a nossa boca e começar a derramar essas insatisfações. Porque à medida em que nós reclamamos e nos lamentamos, o deserto que estamos vivendo, ele vai se expandindo. Ele vai se tornando cada vez maior. E aquilo que deveria ser passageiro, apenas um período de aprendizado, apenas uma lição que Deus queria nos transmitir, vai se tornando algo que demora a passar e às vezes não passa nunca. Mas não é porque Deus está nos punindo, é porque nós, ao invés de abrirmos os nossos lábios para confessar que cremos que Deus está no controle de tudo, mesmo diante daquela situação difícil e complicada, não. Nós abrimos os nossos lábios para reclamar, para falar o que não devíamos nem pensar, quanto mais pronunciar. A gente precisa ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. E eu quero falar sobre isso no devocional de hoje. Assunto sério, fique até o final, porque com certeza Deus vai falar com você. Hoje é o último dia do mês de maio e eu quero do mês de abril, perdão, calma aí. Último dia do mês de abril. Nós vamos começar o mês de maio e eu quero consagrar o mês de maio a Deus em oração. Eu queria que você colocasse um pedido de oração aqui nos comentários. Em relação ao mês de maio, existe algo que você precisa definir nesse mês que vai começar daqui a pouco? Existe alguma questão importante? Você tem uma audiência? Você tem uma cirurgia, um procedimento médico, uma entrevista, uma reunião importante? Algo relevante para você nesse mês de maio? Escreva aqui um pedido de oração. Hoje eu queria que você concentrasse a sua fé em um pedido de oração para o mês de maio. E o antídoto contra a murmuração, já que esse é o tema de hoje, o antídoto contra a murmuração é a gratidão. Então eu queria que você também fizesse aqui, além de um pedido para o mês de maio, eu queria que você fizesse um motivo de gratidão, um comentário de gratidão relacionado a esse ano de 2026. Aquilo que aconteceu em janeiro, fevereiro, março ou agora em abril. Um livramento que Deus te deu nas estradas, uma viagem que você conseguiu fazer e que você sonhava, um filho seu que se casou, alguém da sua família que estava desempregado arrumou um bom trabalho, você que pagou uma dívida, alguma coisa boa que aconteceu. Com certeza algo bom aconteceu nesses 4 meses do ano. Escreva aqui um pedido de oração para o mês de maio e um comentário de gratidão a Deus, porque o antídoto contra a murmuração é a gratidão. Meu nome é Guilherme Grando. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso devocional. Todos os dias, 6 da manhã, vai ao ar o nosso devocional. Se você não puder acompanhar às 6 da manhã, não tem problema, porque a maioria não assiste às 6 da manhã, se você quer saber. 6 da manhã vai ao ar, mas você pode assistir às 7, às 8, às 9. Mas faz o seguinte, assiste todo dia, todo dia, todo dia. Amanhã é feriado, amanhã tem devocional. Sábado e domingo tem devocional. E durante essa semana, o nosso devocional está especial, porque nós estamos falando sobre o deserto. Segunda-feira, falávamos sobre o deserto. Terça-feira, deserto. Ontem, deserto. Hoje vamos falar sobre o deserto. Amanhã, deserto. E assim também será no sábado e no domingo. Semana inteira falando sobre o deserto. A Bíblia fala muito sobre deserto. Existem experiências dramáticas no deserto, desafios no deserto, mas existem experiências boas no deserto também. No deserto, Deus abre os nossos olhos. Por exemplo, como nós falávamos essa semana, Agar teve os seus olhos abertos no deserto. E tem muita coisa boa que dá para acontecer no deserto, sim. Nós dependemos de Deus. Nós vemos o cuidado de Deus sobre nós.
Então, vem com a gente nessa semana de aprendizados sobre o deserto aqui no Devocional. Vamos compartilhar com alguém essa palavra? Essa palavra tem que chegar ao máximo de pessoas. Envie para alguém da sua família, alguém que você ama muito, alguém que você deseja o melhor, alguém que você sabe que esse mês de maio vai ser um mês aí que ela tem desafios pela frente. Manda para ela o Devocional de hoje. Tem uma setinha aqui abaixo, assim. Só clicar ali, vai subir uma aba, você pode compartilhar com ela. Você não paga nada para isso, não. E deixa o seu like também, deixa o seu like, o joinha, porque quando você faz isso, o próprio YouTube ajuda a espalhar o nosso devocional. Envie para alguém que você ama muito, mas que talvez reclama mais do que devia. A palavra de hoje vai ser para ela. Você pode abrir a sua Bíblia se você quiser, ou a gente vai colocar Números, capítulo 14, é a palavra de hoje. Números 14, versículo 26. E antes da leitura da palavra, a oração que não pode faltar, que a gente faz todos os dias aqui em nosso canal. Ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor, que o mês de maio seja guiado pelo Senhor e que nesse mês de abril o Senhor receba a nossa gratidão. Somos gratos, porque até aqui o Senhor nos ajudou, nos guardou em janeiro, fevereiro, março e abril. E maio é do Senhor Jesus. Cada nome, cada pedido que está sendo colocado aqui, que o Senhor receba e abra o nosso entendimento para que possamos receber essa palavra e entender o que o Senhor está querendo nos ensinar durante essa semana em que estamos falando sobre o deserto. Amém. Que assim seja. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês. Calma aí que, eita, Pastor Guilherme, eu pensava que a Bíblia só tinha uns versículos bonitinhos pra gente colocar nos status, né? Pra gente postar no Instagram. Tem uns versículos realistas, eu não vou dizer duros. É a realidade. O povo estava no deserto. Era uma travessia só. O povo estava no Egito. Aqui era a terra prometida. Só que daqui pra cá tinha um meio aí, que era o deserto. Eles só iam atravessar pelo deserto. Só que eles começaram a reclamar. Reclama. E eles começaram a falar absurdos. Coisas do tipo, era melhor a gente ter ficado lá no Egito, a gente era escravo lá, mas eu acho que estava melhor lá, viu? Como assim? Vocês eram escravos lá, como que lá estava melhor? Mas lá pelo menos tinha algumas coisas para comer, tinha cebola, alho, pepino, que a gente comia lá. Aqui nesse deserto aqui a gente só come só o maná, o pão, né? O pão que eles comiam, que eram como se fosse flocos, né? Que eles faziam, que todos os dias vinha do céu para eles, e aí com aqueles flocos ali, eles faziam pão, eles faziam bolo e eles se alimentavam disso. E aí eles começaram a reclamar. Porque eu acho que a vida tava ruim antes, mas eu acho que agora tá pior e tal. E começaram a falar um monte de bobagem. Sabe quando alguém diz assim, por mim, Deus podia me levar hoje. Olha, cuidado, não fale essas coisas. Tem gente na UTI agora, lutando por um dia a mais de vida. Tem gente entubada agora. Tem gente que vai fazer uma cirurgia gravíssima do coração hoje. E ela está orando, clamando a Deus, dizendo assim, Deus, me dá uma oportunidade, por favor. Se eu entrar naquele centro cirúrgico e sair de lá com vida, eu vou fazer tudo diferente. E aí você, nós, vamos ficar abrindo a boca para reclamar, ou então vamos falar coisas do tipo, seria melhor que eu morresse logo? Cuidado, porque a exemplo do que Deus falou com o povo, Deus também pode fazer com a gente.
diga-lhes, juro pelo meu nome, que farei a vocês tudo o que vocês pediram. Ah, vocês estão querendo morrer? Tá bom. Cairão neste deserto os cadáveres de todos vocês. E foi o que aconteceu. Aquele povo não chegou no destino final deles, que era a terra prometida. Eles ficaram no meio do caminho. Era o povo de Deus, eles tinham a garantia que Deus havia dado, havia uma promessa sobre a vida deles, mas eles não entraram na terra. Por culpa deles. Porque eles ficaram reclamando, vendo defeito em tudo. Então uma coisa que a gente aprende no deserto é que quem só reclama e lamenta, o seu deserto aumenta. É tentador reclamar no deserto, porque você se vê sozinho, você foi traído, você foi decepcionado, você foi ferido. E Deus, ele até releva, porque Deus, ele entende a nossa condição humana. Deus sabe que nós não somos robôs. Se você perguntar para mim assim, ô pastor Guilherme, fala a verdade para mim, você também não reclama de vez em quando, não? Claro que reclamo. Quem está fazendo devocional aqui agora que pode dizer assim, eu não reclamo de nada, nunca reclamei de nada? Tem alguém? Tem algum santo, algum monge que pode comentar aqui e dizer que não reclama de nada, que nunca reclamou de nada? A gente reclama, eventualmente. Mas a nossa vida não pode ser uma eterna reclamação, porque tem uma diferença entre você, aconteceu algo e você, oh meu Deus do céu, não acredito. Poxa vida, não estou acreditando, olha, meu Deus do céu. Mas em seguida você segue adiante e vai em frente. Isso é uma coisa. Agora uma coisa completamente diferente é a sua vida ser uma reclamação. Você deve conhecer alguém assim, que só reclama. É até ruim ficar do lado de alguém assim. A pessoa parece que suga a sua energia, porque a pessoa só reclama de tudo. Até de coisas boas ela reclama. Se o dia tá bonito e tá sol, é um dia lindo, ai que calorão, ela reclama de tudo. Você dá um presente pra ela, um presente, ela reclama. Pode ser um presente bom. Ah, eu vou comprar um celular caríssimo, porque daí ela não vai ter do que reclamar. Aí você entrega lá o celular caríssimo, ela, mas pra que um celular desse? Eu nem preciso, isso aqui chama muita atenção, eu posso até ser roubado na rua. Meu Deus, a pessoa reclama de tudo. Nós não podemos ser desse tipo. Não podemos. Porque diante de tantas reclamações que o povo fazia, Deus falou, ah é? Tá bom. Então já que vocês estão pedindo a morte, vocês vão morrer no deserto. Quando vier a vontade de reclamar, é possível, é provável que na hora ali, às vezes você... Eu também, gente, é isso que eu quero dizer, porque eu não quero que você tenha uma visão distorcida de que, eu não posso... Não, todo mundo reclama. Mas a nossa vida não pode ser uma murmuração, que era o problema desse povo, que só sabia reclamar. Então, aconteceu alguma coisa, você se aborreceu e tal, mas em seguida você já tem que amém, Deus sabe de tudo, louvado seja Deus, em tudo dai graças e vida que segue. Combinado? Essa palavra tem que espalhar. Vamos espalhar? Compartilhe com alguém, coloque nos status, deixe o seu like e não se esqueça que todos os dias, essa semana, aqui no devocional, porque o devocional é o da manhã. Meio-dia tem a oração com o pastor Felipe e à noite tem a oração da noite, são coisas diferentes. Se você puder fazer os 3, nota 1000. Se não conseguir fazer os 3, faça pelo menos 2, mas tem essa rotina de fé. E de manhã, sempre na oração da manhã, durante essa semana, nós vamos falar sobre o deserto, tá? Vamos orar agora, é momento de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço pelas pessoas que estão vivendo momentos difíceis. E em momentos difíceis, nós somos tentados, sim, a reclamar. Porque nós não somos de ferro, nós não somos robôs. Nós temos sentimentos, temos pensamentos, temos personalidade, temos o nosso jeito e cada um tem o seu jeito. E em momentos difíceis, nós somos, sim, tentados a reclamar, a abrir os nossos lábios e até dizer que o Senhor não nos ouve e coisas do tipo, mas nós não queremos ser assim. Nós queremos em tudo dar graças. Queremos, mesmo diante das dificuldades, saber que o Teu Espírito está cuidando de nós. E até quando uma porta se fecha, queremos ter maturidade o bastante para entender que aquilo não foi um castigo nem uma punição, foi um livramento de Deus para nós.
Eu creio nisso. Senhor, nos ajude a enxergar o lado bom das coisas. Que não sejamos pessoas pessimistas que só sabem olhar os defeitos, até porque ninguém gosta de conviver com gente assim. Pessoas assim afastam as pessoas. Ninguém quer estar ao lado de quem age assim. E nós não queremos viver na solidão para sempre. Não queremos viver nesse deserto eternamente. Eu creio que esse deserto vai passar. Eu creio que vai chegar o tempo em que nós vamos entrar na terra prometida, como o povo também entrou. Senhor, eu oro por cada pedido de oração que foi deixado aqui, cada nome, cada intenção. Tudo que foi apresentado aqui eu coloco diante do Senhor. E apresentamos este mês de maio que vai começar logo, logo, daqui a algumas horas. Que esse mês de maio seja um mês guiado pelo Senhor. O mês de maio é do Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo que vivemos até aqui neste ano. Vivemos desafios, mas vivemos bons momentos. O Senhor atendeu orações que fizemos também nesse ano. Nesses meses de janeiro, fevereiro, março e abril que se encerra hoje. Toda a honra e glória seja dada ao teu nome. Eu oro pelos dizimistas dessa obra missionária, os dizimistas do amor que transforma, que tem nos dado condições de manter a pregação do Evangelho aqui na internet e também de manter a nossa base, a nossa sede ali em Guarulhos, onde nós temos oferecido os cursos e acolhido tantas pessoas. Que o Senhor possa retribuir sobre a vida dos dizimistas a fidelidade e a generosidade que eles têm semeado. De forma voluntária eles têm feito isso. Que o Senhor também levante outros que vão participar dessa obra missionária. Quem sabe agora mesmo o Senhor não esteja tocando em alguém para isso. Deus, eu oro pelos doentes, pelos depressivos. Eu oro pelas pessoas que estão atravessando um deserto na alma. É uma tristeza profunda. Ela não sabe nem explicar o porquê, mas é um desgosto imenso que ela sente. Que esse deserto venha passar e que logo ela venha cantar, te agradecer e ser servida pelos anjos, como Jesus foi servido depois de ter vencido Satanás no deserto. Entregamos tudo em tuas mãos em nome de Jesus. Respire fundo agora e diga amém, amém e amém. Que assim seja. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando a palavra de Deus com você todos os dias. Que Deus abençoe o nosso mês de maio e sejamos gratos por tudo que vivemos até aqui em abril. Meio-dia o Felipe está de volta e eu volto 6 da tarde para orar. E amanhã, de manhãzinha, vamos lá, vamos firme em nosso devocional aqui falando sobre o deserto. Deus abençoe a sua vida, sua casa, deixe o seu like, compartilhe e Deus abençoe os dizimistas que têm nos dado condições de manter essa obra missionária. Bom dia!